Olá, criançada! Tudo bem? Hoje teremos aí a nossa atividade avaliativa de geografia, né? Como a tia explicou ontem, durante essa semana nós teremos várias atividades, então hoje a tia vai explicar a atividade de geografia, tá bom? E a gente vai fazer isso todos os dias explicando as atividades. Vou compartilhar aqui com vocês a tela para a gente poder ler, né, e explicar cada uma das questões, tá bom? Só um pouquinho. Vamos lá. Espera aí. Pronto. Aí, isso. Então vamos lá. A atividade avaliativa de geografia. Professoras Cris, Helvi e Val. Nós três do quarto ano. Orientações. Você irá resolver essa atividade em seu caderno colocando somente as respostas. Lembrando, crianças, que quem tiver como imprimir pode ter a opção de imprimir sem nenhum problema, tá bom? Quem não tiver como imprimir também não tem problema com isso, é só colocar as respostinhas no seu caderno e mandar para a gente depois as respostas. Para a verificação do seu aprendizado, é importante que você faça sozinho, sem a intervenção de ninguém. Ou seja, não é para ficar perguntando, pai, responde para mim. Pai, o que é isso? Não, não é isso. É para você fazer. Até porque você vai poder consultar seu livro, né, crianças? Então, vamos lá, cada um fazendo o seu. Combinado? Continuando. Então, vamos ver cada uma das questões. Questão número 1. Escreva o número das imagens que retratam comunidades que são consideradas tradicionais, aquelas que não utilizam equipamentos e nem informações tecnológicas no seu dia a dia. Ou seja, as comunidades tradicionais são aquelas que vivem de uma maneira mais simples, que não tem tanta tecnologia em seu cotidiano, que não fazem uso das tecnologias que facilitam a nossa vida hoje, né? E normalmente são comunidades também que vivem afastadas dos grandes centros, ok? Então, com base nisso, naquilo que a gente estudou no nosso conhecimento sobre as comunidades tradicionais, nós vamos marcar quais são as imagens que representam essas comunidades tradicionais. A imagem número 1, a número 2, a número 3, ou a número 4, a número 5, a 6, a 7 e a 8. Pode ser, crianças, que haja mais de uma resposta, tá bom? Né? Pode ser, não. Com certeza vai haver mais de uma resposta. Então, você vai olhar, observar as imagens e vai marcar todas as que representam comunidades tradicionais. Combinado? Continuando. Questão número 2. A fonte de trabalho e renda das comunidades tradicionais é a natureza. Essas comunidades utilizam os recursos naturais de maneira sustentável. O que isso significa? Escreva a letra da informação correta em seu caderno. Ou seja, a gente vai ler as opções e marcar a opção que representa o que é usar os recursos naturais de maneira sustentável. Ok? Letra A. Utilizam os recursos da natureza sem se preocupar com as consequências ambientais. Isso é utilizar de maneira sustentável os recursos naturais? Letra B. Utilizam os recursos da natureza e, quando esses acabam, se mudam para outras áreas com o objetivo de destruir a reserva ambiental. Isso é usar de maneira sustentável? Ou letra C? Utilizam os recursos da natureza de forma responsável a fim de preservá-los para as futuras gerações. Então, vocês vão analisar cada uma das opções e marcar a alternativa em que os recursos naturais são utilizados de maneira sustentável. Ok? Tranquilo, né? Próxima questão. Letra, ó, você tá ficando doida. Número 3. Qual é o órgão responsável pela proteção dos povos indígenas? Escreva a letra correspondente. Eu lembro que na aula eu falei claramente qual que era o órgão responsável, viu? Eu lembro disso. Então vamos lá. Letra A. Fundação Nacional do Índio, FUNAI. Letra B. Organização das Nações Unidas, ONU. Letra C. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Ou letra D. Instituto Nacional de Exames e Pesquisas, INEP. Crianças, prestem atenção na pergunta. Qual é o órgão responsável pela proteção dos povos indígenas?
Então, já dei a dica. Pensa um pouquinho, analisa as respostas e marca a alternativa correta, hein? Para a próxima questão, a gente tem um texto. Vamos acompanhar a leitura do texto com a tia? Então, vamos lá. A presença dos índios no território brasileiro é muito anterior ao processo de ocupação estabelecido pelos exploradores europeus que aportaram em nossas terras. Segundo os dados presentes em algumas estimativas, a população indígena brasileira variava entre 3 e 5 milhões de habitantes. Historicamente, a situação dos índios variou entre quadros de completo abandono, perseguição e miséria. Até meados da segunda metade do século XX, alguns especialistas no assunto acreditavam que a presença dos índios chegaria a um fim. Contudo, estipulados em uma população de aproximadamente 1 milhão de indivíduos, os indígenas hoje buscam o reconhecimento de seus direitos. Está escrito errado, tá, crianças? Mas é direitos. De seus direitos pelo Estado e ainda sofrem grandes obstáculos no exercício de sua autonomia, dados obtidos pelo Brasil Escola. Então, com base nesse texto, nós iremos responder a questão número 4, ok? Tendo o texto acima, né, anteriormente, como referência, de acordo com o que já conhecemos sobre os povos indígenas, responda. Letra A. Sempre estudamos que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral e sua equipe vinda de Portugal. No entanto, a história passou a rever esse pensamento e chegamos à conclusão de que, na verdade, o Brasil não foi descoberto pelos portugueses, mas invadido por eles. Por quê? Segundo as informações apresentadas no texto, podemos chegar a essa conclusão. Então, a gente vai pegar lá o texto novamente e vai ler, e aí você vai explicar por que chegou-se à conclusão de que o Brasil não foi descoberto, mas sim invadido por Portugal. O que aconteceu com os índios? Eles foram bem tratados? Qual é a realidade retratada? Existem muitos índios ou eles foram mortos e massacrados? Então, com base no texto e naquilo que a gente já conhece, você vai responder dando aí a justificativa de ter chegado a essa conclusão. A conclusão de que o Brasil foi invadido, certo? E não descoberto pelos portugueses. Então, pensa um pouquinho, analisa o texto para conseguir responder, ok? Próxima questão, letra B. Os indígenas passaram e ainda passam por muitos obstáculos ao longo da história. De acordo com os estudos realizados, escreva um dos problemas enfrentados pela população indígena atual. Então, tendo também com base lá no texto e tudo que a gente sabe sobre os índios, né, a gente vai colocar quais são os problemas enfrentados pela população indígena. Você tem que listar apenas um. Então, pensa um pouquinho, pensa na vida dos índios, né? Naquilo que a gente estudou, naquilo que a gente leu, que a gente comentou, e você vai escrever um problema da população indígena nos dias de hoje. Combinado? Vamos para a próxima? Questão número 5. Escreva abaixo um ponto positivo que a tecnologia trouxe para a produção no campo e um ponto negativo. Então, aí tem o lado aí de escrever ponto positivo e o ponto negativo. Então, vocês vão pensar, e tendo em base também aquilo que a gente estudou, aquilo que a gente leu, que a gente comentou. Você vai colocar apenas um ponto positivo da utilização de tecnologias quando são usadas no campo. Que ponto positivo que a gente pode citar? Pensa, analisa um pouquinho, lembra aquilo que a gente estudou. Lembra que a gente viu, vou até dar uma dica aqui, tá? Lembra que a gente viu um exemplo lá do drone, que tá lá no livro e na videoaula que a gente fez também, tá falando que o drone tem as suas vantagens, né? E fala o porquê. Então, pensa um pouquinho, olha lá no seu livro, lembra, olha lá na videoaula, que você vai lembrar de um ponto positivo, tá bom? E tá pedindo também um ponto negativo. O que aconteceu? Pensa aqui com a tia. Se começaram a utilizar muitas tecnologias, consequentemente, aconteceu algo com outras pessoas que trabalhavam. Então,
Lembra que a gente comentou? Olha no seu livro de novo, olha na videoaula, dá uma pesquisada e aí você vai colocar aqui para ti um ponto positivo e um ponto negativo dessa tecnologia utilizada para a produção no campo, ok? Lembrando, crianças, que não quer para colocar assim, ai, porque sim, porque não. Porque sim, porque não na resposta. Tá bom? Bom, crianças, e pronto. Estamos finalizando aí. Deixa eu diminuir aqui de novo. Muito bem, crianças. Então, com base naquilo que a gente estudou, que a gente comentou, que a gente viu, você vai agora responder sua tarefinha, sua atividade avaliativa, tá bom? Faça com calma, preste bastante atenção. Combinado? Boa tarefinha para todo mundo. Um beijo e até a próxima!